Shalom, Pai seja convosco. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Gênesis que vai nos dizer o seguinte, que os filhos de Deus se envolveu com as filhas do homem. Estava falando da descendência de Sete e da descendência de Caim. E essa mistura deu ruim. E Deus começou a ver que o homem começou a contaminar demais o seu coração e fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor já estava indignado com a sua criação, que somos nós. E ele disse, vou destruir a terra, eu vou acabar com tudo, não suporto mais. O homem não consegue ser bom e nem fiel a mim. Mas quando Deus toma essa atitude, a palavra de Deus diz que ele vai olhar para a terra. E na terra existia um homem que era reto, era justo e o mais interessante de tudo, a palavra de Deus diz que ele andava com Deus. Ele não andava sozinho, ele era reto, ele era justo, ele trilhava corretamente o caminho de Deus. E isso fez toda a diferença para que eu e você estivéssemos aqui nesse dia, senão tudo teria exterminado. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e ele viu Noé. E Deus escolheu Noé. Ei, a primeira coisa que eu quero que você saiba nesse dia é que Deus tem olhado para você. Ande com Deus, querido. Aonde você for, carregue a presença de Deus com você. Não ande sozinho. Não se misture entre a descendência daqueles que andam com Deus com aqueles que não trilham o caminho de Deus. Porque se você tentar se misturar, vai dar ruim para o teu lado também. Mas a palavra de Deus diz que Deus, quando ele olhou e ele viu que Noé andava retamente com ele, Deus escolheu. Ei, você também é um escolhido de Deus para fazer uma grande obra aqui na terra. Creia nisso, ainda que muitos tenham olhado e tenham dito, esse aí, essa daí, só Jesus. Só Jesus na vida de quem pensa assim. Que Deus venha fazer uma grande obra e venha libertar os tais, por não acreditar naquilo que o Deus de Israel pode fazer na vida do homem, por mais pecaminoso que o homem seja. Amém? Queridos, então a palavra de Deus diz que Deus olhou e ele viu. E ele conversou com Noé e ele disse, olha Noé, a terra está contaminada. O homem anda erroneamente diante dos meus olhos. Não tem mais jeito. Mas faça o seguinte, eu ainda vou dar uma chance. Eu ainda vou dar uma oportunidade. Eu quero que tu construa uma arca. Tu faça uma arca. E essa arca, ela tem 3 andares. Ela precisa ser bem grande. Porque na verdade, querido, Deus queria que o povo se arrependesse e entrasse naquela arca. Tinha espaço para todo mundo. Ainda que Deus sabia que o homem não ia se voltar para ele. Mas ele mandou construir. Imagine o céu. O céu também é imenso. O céu é imenso. Deus criou o céu para todos. A palavra de Deus diz que ele chamou a todos. Mas nem todos querem trilhar e nem andar no seu caminho. Então a arca era assim. A arca era bem grande. E a palavra de Deus diz que Deus mandou que Noé decretasse, na verdade. Não era que decretasse juízo, dizendo, vai vir o dilúvio sobre a terra. O difícil era acreditar que naquela terra onde Noé estava, que pouco se chovia, ia ter um dilúvio. O povo estava totalmente corrompido. O povo queria saber lá se ia haver um dilúvio. Ainda mais acreditar que ia haver um dilúvio. É assim que o homem pensa. Quando nós falamos de Jesus, as pessoas acreditam? Não. Muitos deles não acreditam. E ouça o que eu vou te dizer. Algumas pessoas dizem que o inferno é até aqui na terra. E o inferno não é aqui na terra não, tá? A palavra de Deus diz que lá haverá ranger de dentes, choro e muita dor. Lá o fogo vai queimar continuamente lá dentro do inferno. Noé decretou o juízo durante 120 anos, dizendo, vai vir o dilúvio e Deus vai exterminar a humanidade da face da terra. O povo não acreditou, não acreditaram, continuando andando assim fora do caminho e da presença de Deus. A arca ficou pronta. E quando a arca ficou pronta, Noé só teve o trabalho de abrir a porta. E os animais vieram por si próprios. Veja, porque
Porque Noé não saiu andando pelo mundo, catando os animais espalhados e andando não. Os animais conseguiram ouvir e vir até a porta da arca e entrar. Foram chamados, ouviram e obedeceram. E o homem não. Noé pregou. E tem coisas que às vezes, né, queridos, Deus faz que nos parece loucura. Construir uma arca daquele tamanho. E eu fiquei imaginando, porque será que as pessoas não perceberam que os animais estavam entrando dentro da arca? Será que as pessoas não viram que os animais estavam caminhando para aquela arca sozinhos, sem ser conduzido? Eles foram sozinhos. E o homem que tinha visto Noé construir a arca estava vendo essa cena e não se voltaram para o Senhor. Entrou dentro da arca Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras. E a palavra de Deus diz que a porta da arca, ela se fechou. E diz que neste momento começou a vir chuva. Ok, tá tudo bem, é só uma chuva. Mas daqui a pouco começou a sair água do abismo, subir água do abismo. E aí o povo começou a ficar apavorado. Não é que aquilo que Noé disse, que haveria um dilúvio, parece que é verdade? Mas ainda há tempo, vamos bater na porta da arca? E eles foram bater na porta da arca. Era tarde demais. Deus, conhecendo o coração do homem, a fragilidade do coração do homem, para assegurar que o homem não ia abrir a porta para os pecaminosos entrar agora, pregou 120 anos, há cerca de 120 anos, não ouviram? E agora que está vindo a água subir e a água descer, agora é hora de correr e bater na porta? Tarde demais. Deus selou a porta, mandou Noé fechar a porta por dentro e Deus selou a porta por fora. Depois que Deus sela a porta, queridos, não adianta bater, não adianta gritar, não adianta pedir socorro. É tarde demais. E a palavra de Deus diz que quando começou todas essas coisas a acontecer e o povo gritando e batendo na porta e a água começou a subir, água descendo, água subindo. Olha que filme de terror. O povo gritava e Noé não podia fazer nada a não ser ouvir os gritos da família da esposa de Noé, os gritos ali dos parentes de Noé, os gritos dos parentes das noras de Noé. Ficou muita gente para trás. Ficou muita gente que não deu ouvido que o dilúvio ia vir sobre a terra. E a palavra de Deus diz que em um certo momento a arca ela veio descendo e parou no Monte Ararat. E diz que ali ficou Noé dentro da arca esperando o tempo determinado por Deus para sair dela. E o mais interessante a respeito da arca, que essa arca, queridos, ela tinha tudo, 3 compartimentos, ela tinha janela, ela tinha porta. A arca, ela só não tinha leme, porque a arca, a vida de Noé e da família dele, não era guiada pela mão de Noé, era guiada pela mão de Deus. Uma coisa nós precisamos entender, que a minha vida, a tua vida, não é guiada pelas suas mãos, nem pela sua vontade, é guiada pela vontade da mão de Deus. Quantas vezes nós oramos e pedimos, eu oro e peço a Deus e digo para Deus até aquilo que eu quero e como eu quero. Mas nos últimos tempos eu tenho aprendido uma coisa: Deus, faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade na minha vida. Não é o meu querer, não é a minha vontade. A vontade de Noé certamente era abrir aquela porta e deixar o povo entrar. A vontade de Noé, quando Deus, a palavra de Deus diz, quando Deus se lembrou de Noé, ele passou um vento e cessou com as águas do abismo e cessou com as águas do céu. Ei, eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas eu quero te dizer que vai passar um vento e Deus vai acalmar essa tempestade, esse abismo que está vindo de cima e de baixo para te atormentar, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para dizer que você não vai conseguir. Deixa a sua vida na mão do Senhor. Deixa Deus conduzir o seu barco, conduzir a sua vida, conduzir o seu coração, conduzir a sua alma. E por pior que esteja a tempestade, e por pior que o vento esteja soprando, e pior que você ouça os gritos daqueles que estão desesperados, o pior que esteja todas essas coisas acontecendo, fica firme no Senhor. Não olhe para nada, olhe para o alto de onde te vem o socorro.
Bem, agora Deus cessou, Noé ficou o tempo que tinha que ficar, soltou um corvo, o corvo voltava, soltava de novo, ainda tinha água na face da terra, e aí por último Noé vai soltar a pombinha vai, mas a pombinha volta, e é um momento que a pombinha vai e volta com um galinho de oliveira no bico. Naquele momento Noé descobriu que já havia terra seca, não era só água, agora ele podia descer, e desceu Noé. E quando Noé ele desceu ali com a sua família e com os animais, a primeira coisa que Noé vai fazer é um altar, e ele vai sacrificar ao Senhor. E muitas vezes nós precisamos construir altares, nos sacrificar, em orar, em buscar, em confiar e entregar, queridos, alguma coisa para o Senhor. Porque foi o Senhor que guardou a vida de Noé. Foi o Senhor que guardou a vida da família de Noé. Você sabe qual foi a maior missão de Noé? Não foi só pregar 120 anos. Não foi tentar salvar aquela geração. Não. A maior missão de Noé foi para que eu e você estivéssemos aqui. Porque Deus disse para Noé: agora Noé, você e a tua família e esses animais vão povoar novamente a terra. Queridos, que nós possamos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Deus de Israel. E saber se Ele disse que vai fazer, ainda que seja improvável aos teus olhos. É impossível aos teus olhos. Eu não sei qual é o improvável que você está vivendo nesse dia, o que você está passando nesse dia. Aquilo que diante dos seus olhos tem sido impossível, mas não é impossível para Deus. Não existe nada que seja impossível para Deus. E operando Deus, ninguém impedirá o agir, o mover, o querer de Deus sobre a minha vida e a tua vida também. Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus.